Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. André, você tá mudo. Vamos de novo. Vai lá. Vai. Olá. Testando. Olá, eu sou André Lobão e comigo estão Júlia Caldas e Bruno Lima Rocha. Boa noite. O programa Oriente Médio em Revista vai apresentar agora um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região e a relação do Brasil com a libertação da Palestina. Confira agora alguns dos temas apresentados na edição de hoje. Solidariedade a Breno Altman, frente aos covardes ataques sionistas. Congresso da FEPAL já está credenciando os jornalistas. Retaliação do Hezbollah, foguetes, poder de fogo esmagador e drones. 50 mil toneladas de armas dos Estados Unidos são enviadas para o Estado sionista. E no quarto e último bloco, uma entrevista especial com a jornalista, cientista política e professora Beatriz Bício. É importante dizer que o Oriente Médio em Revista está sendo transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN e canal da Geopolítica, além do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, e aos sábados no canal da revista Fórum. Curta e compartilhe o Oriente Médio em Revista em suas redes. Vamos agora à leitura do nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Protestos em Israel mostram que o governo sionista está desorientado com o bate-estaca do eixo da resistência. Após uma tentativa de resgate fracassada, em que culminou com a morte de 6 reféns em poder do Hamas, a população de Israel resolveu ir às ruas em protesto contra o governo genocida de Benjamin Netanyahu, por este não querer negociar uma solução para os reféns em poder do Hamas, e também um cessar-fogo no massacre contra os palestinos na faixa de Gaza. Um dos jornais mais influentes de Israel publicou um editorial no último domingo intitulado "Rejeite a visão da conquista e morte de Netanyahu. Escolha a vida". Para o Haaretz, a chocante equação populista de Netanyahu, as vidas dos reféns sobreviventes ou a segurança nacional de Israel, alcançada por meio de uma guerra sem fim, é completamente falsa. Um acordo para salvar os reféns e acabar com a guerra em Gaza é uma obrigação moral e um primeiro passo crítico para a segurança de Israel. Isso, sem dúvida nenhuma, mostra o esgotamento e a fratura da sociedade do Estado sionista. Estradas estão sendo bloqueadas com protestos ocorrendo em Tel Aviv, com a convocação de uma greve geral, revelando o esgarçamento do ânimo da população diante de uma política de morte insana. Enquanto isso, o eixo da resistência, através do Hamas e do Hezbollah e outras forças, literalmente martela a cabeça do inimigo, sem recuar e sem piedade. O genocida exército sionista, que está acuado, descarrega sua estupidez e ódio, seguindo com seus massacres contra o povo palestino, e matando até o momento mais de 40 mil pessoas em 11 meses de conflito. Agora, Netanyahu e sua gangue genocida adotam uma estratégia de repetir o horror sionista em Gaza, desta vez na Cisjordânia, iniciando uma incursão militar, aterrorizando mais de 3 milhões de palestinos. Mas os palestinos são osso duro de roer.
O eixo da resistência vai seguir como um bate-estaca, até que o sionismo tenha a derrota total. Do rio ao mar, Palestina livre. Bruno, algo mais a acrescentar comentando esse editorial, ou então algo da semana que a gente pode destacar com certa urgência que aconteceu nos últimos dias? Então, André, primeiro avisar quem está nos acompanhando no ao vivo, a nossa colega Júlia, ela caiu, está com problema sério de conexão, né, serviço privado. Privatiza que melhora, só que não, né? Vamos lá, voltar aqui para o telejornal. Alan, o nosso que está na técnica, a gente queria... Vou chamar, então vamos lá, vamos para o parte. Então, primeiro, pessoal, vamos dar like, por favor, vamos se aproximar do programa, por favor, curtam, comentem, se inscrevam nos canais que estão transmitindo a gente. Aproveita também, quando colocar o QR Code, vamos dar uma força para o programa para a gente poder se manter no ar e melhorar nossa condição de trabalho. Eu queria pedir para o Alan, primeiro, rodar um clipe breve de um brasileiro que está lá se divertindo, segundo ele, né, com requinte de sadismo, destruindo a faixa de Gaza. Tem como rodar, Alan? Depois eu comento outro assunto, rapidinho. Fala, amor, te amo muito. Essa aí é para você, hein? Essa aí nenhum cara vai te fazer, hein? Explodindo Gaza pra você. Vai lá, moleque. Essa é pra você, meu amor. Ai, te amo. Pois é. Parece que o dito cujo está no Brasil. Ele bloqueou o perfil na internet. Já descobriram, o jurídico da Federação Árabe Palestina, FEPAL, está em cima. E é isso que acontece. Os brasileiros e outras nacionalidades vão para a Palestina ocupada, pagam os seus passaportes, garantem a sua cidadania nessa colônia moderna do Ocidente, ou matando mulheres, ou matando crianças, ou destruindo a infraestrutura instalada. Isso é algo que eu queria realmente ressaltar, né? Vamos ver se a Júlia consegue voltar. Ela tem condições de retorno, senão a gente toca o jornal como puder. Sobre um comentário, rapidamente. Vamos lá. Antes de a gente entrar no ar, na terça-feira, 3 de setembro, no ao vivo, eu entrei na TV Duran Internacional, na Press TV, e justamente pediram um comentário a respeito dos protestos nos territórios ocupados de 48. Eu vou repetir aqui o que eu comentei. Eu entendo que, assim como o assassinato de Yitzhak Rabin, que era um ex-general, um carniceiro da Palmar, que é a brigada de choque da Haganah, na época da Guerra Colonial de Formação do Estado sionista, ele foi sucedido por um outro general, Ehud Barak, que já não apita nada. E aí o Partido Trabalhista, o Avodali, foi para o esgoto, né? Destruíram o partido que era o partido espelho do Partido Democrata nos Estados Unidos. E talvez essa política insana de Netanyahu de forçar o bombardeio de Gaza até matar todos os reféns pode ser também o canto do cisne do Likud, da grande coalizão de direita que é formada a partir de duas bandas fascistas, a Irgun e a Stern, que eram consideradas como terroristas na época do finalzinho do mandato britânico. A gente pode estar diante disso, mas eu não tenho nenhuma ilusão, né, que Netanyahu e sua gangue vão tentar elevar o custo de vida, o custo de genocídio ao máximo. E eu comentei também, eu repito aqui para encerrar, que em 1982, um outro premier do Likud, Menachem Begin, invadiu o Líbano mesmo quando o governo Reagan disse para não fazer. Então, tem um momento, a lógica pura da guerra, a insanidade total sionista, que a colônia se acha mais importante que a metrópole e não obedece à metrópole, que é os Estados Unidos. O Estado sionista não dura um dia sem a ajuda dos Estados Unidos, mas não faz necessariamente aquilo que o seu financiador manda. Parece que por vezes manda no financiador. Esse é o paradoxo. Obrigado, vamos seguir o nosso roteiro. Logo depois do editorial. Júlia, como é que está seu áudio aí? Bom, Bruno, eu vou seguir aqui. Vamos seguir primeiro bloco. André, deixa que eu faço o papel eu faço a voz da Júlia e você segue com o teu roteiro, não tem problema, tá? Acho que fica mais fácil. Bom, ok. Vamos lá, gente. Desculpa
trabalho aí, agradece a empresa concessionária de internet. Nesse primeiro bloco, vamos observar como o Estado colonial sionista está presente dentro das estruturas de poder no Brasil, e como essa infiltração pode prejudicar a soberania do país e a capacidade de resistência e solidariedade dos mais de 16 milhões de árabes brasileiros, e os também, não todos árabes, é verdade, os quase 2 milhões de cidadãos e cidadãs no Brasil que professam a fé islâmica, assim como os setores da sociedade civil que apoiam a libertação da Palestina. Vou pedir atenção para o Alan, vamos para a nossa primeira notícia. Saiba como o Estado sionista e seus propagandistas atuam em uma crise. A gente vai assistir agora ao vídeo do perfil Salam Aleikum Podcast, que vai mostrar assim, um grau de requinte como atua a propaganda sionista para normalizar os crimes de guerra. Se o Alan puder transmitir, vamos rodar o clipe, Alan, por favor. A sociedade israelense realizaram como Israel usa sua propaganda para tirar o foco das suas atrocidades e promover o ódio público contra seus inimigos. No dia 29/7, 9 soldados israelenses foram presos por cometerem estupro e tortura contra prisioneiros palestinos na prisão de Sde Teiman. Tais abusos vêm sendo cometidos há tempos e com frequência. O vídeo vazou nas redes sociais. Lembrando que a maioria dos palestinos que estão detidos sequer tem uma acusação formal contra eles. São verdadeiros reféns, dentre homens, mulheres, velhos e até crianças. Após a prisão dos soldados estupradores, diversos políticos e setores da sociedade israelense realizaram manifestações, inclusive invadindo prédios públicos para pedir a libertação dos soldados estupradores, chamando-os até mesmo de heróis sagrados. Isso mesmo, heróis sagrados. Muita gente nas ruas e nas redes sociais saíram em defesa dos abusadores. Mas a coisa não para por aí. Começou na imprensa e no parlamento israelense a se discutir se o de palestinos poderia se tornar uma prática legal e institucionalizada. Aqui, por exemplo, é uma manifestação de civis e políticos israelenses em frente ao tribunal militar de Beit Lid, protestando pelo direito de estuprar palestinos. Uma enquete em um canal de TV israelense teve como resultado 47% de pessoas a favor da institucionalização do estupro. Inclusive, um desses soldados foi convidado para participar de um programa de TV israelense, para defender os atos cometidos e agradecer o apoio que obteve. Bizarro? Provavelmente você não viu essa notícia porque a mídia está tentando encobrir. Ou seja, você não verá essa notícia perturbadora nos grandes canais de imprensa. Agora observe como agem os propagandistas de Israel numa crise como essa. André Lagist, ex-militar israelense e presidente da organização Stand With Us, cujo objetivo é fazer propaganda de Israel no Brasil, publicou no mesmo dia em que começaram a viralizar as notícias nas redes sociais um post alegando que um israelense anônimo sofreu estupro coletivo pelos membros do Hamas. Coincidentemente, as mesmas circunstâncias que envolviam o real de soldados israelenses contra prisioneiros palestinos. Alguém aí acredita que um israelense anônimo decide denunciar estupro coletivo justamente no mesmo dia em que viraliza a notícia de um real estupro cometido por soldados israelenses contra prisioneiros palestinos? Quem é esse anônimo? Será que ele existe? O post foi lançado no mesmo dia que estava para explodir essa bomba na cara de Israel, e funcionando como uma espécie de cortina de fumaça para encobrir e controlar os possíveis danos causados pela real notícia. Péssima para a imagem de Israel, por sinal. Em recente vídeo, após a insistência de comentários em sua rede, André Lagist decide abordar o assunto dos soldados israelenses estuprados. No entanto, alguns pontos são muito importantes no vídeo. Primeiro, quando ele fala sobre supostos estupros cometidos por membros do Hamas, que possui, segundo relatórios que ele mesmo cita, apenas indícios de serem verdade. Mas ele os chama de estupro de forma categórica e afirma com 100% de certeza que aconteceu. Mas quando ele se refere ao estupro coletivo cometido por soldados israelenses, que tem até vídeo mostrando, ele fala em possível violação do Código de Conduta do Exército de Israel. Um nome bonito para estupro, né? E apenas se ficar comprovado que ocorreu. Mas tem vídeo. Ele nem passa perto de falar que estupro de prisioneiros constitui um crime de guerra. Além de tratar tudo isso como se fosse um fato isolado do Exército de Israel, como se não acontecesse há mais de 70 anos. Há diversos depoimentos colhidos por organizações dos direitos humanos, como por exemplo a Bet Salem, uma organização israelense que colheu mais de 55 depoimentos de prisioneiros palestinos, alegando que sofreram de fome, insultos, agressões, torturas e por parte dos soldados israelenses. Muitos deles foram soltos por não ter contra eles sequer uma acusação. Eram apenas palestinos civis sendo brutalmente torturados. E é assim que funciona a máquina propagandista de Israel, utilizando esse tipo de notícia para desviar o foco das suas atrocidades e promover o ódio contra seus inimigos. E adivinha quem a grande mídia chama para falar do assunto Israel e Palestina?
O cara é o porta-voz, né? Isso. Bom, fechando aqui, já passo para a Júlia na segunda leitura, na leitura do André. O vídeo foi produzido pelo comunicador conhecido como Shabazz. Ele é um rapper, é um artista e se converteu ao Islã. As imagens dos recortes são absolutamente factuais. E entendemos que sequer cabe comentário, até para não correr embaixo calão, falar palavras feias aqui no ar. Fica apenas a indignação coletiva e a pergunta: até quando aturar esse tipo de coisa, mesmo no Brasil? Vamos dar sequência, André, por favor. É isso aí? É isso, Bruno. O Congresso da FEPAL já está credenciando os jornalistas. Já está disponível o credenciamento para os jornalistas que irão cobrir o 11º Congresso da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. O 11º encontro da FEPAL ocorrerá entre os dias 20 e 22 de setembro em São Paulo. A abertura solene será no dia 20, no tradicional Clube Homes, na Avenida Paulista. Os jornalistas envolvidos na cobertura do Congresso terão a oportunidade de entrevistar refugiados de Gaza, dirigentes palestinos em diáspora e ativistas dedicados à denúncia do genocídio. Também entrarão em contato direto com o trabalho executado pela FEPAL e pela comunidade brasileiro-palestina e a rica e tradicional cultura palestina. O Congresso será uma fonte imperdível de informações e histórias sobre Palestina e, particularmente, a realidade atual da faixa de Gaza. Bruno, você já está cadastrado? É fácil o processo? Conta aí para gente. André, então, é simples e rápido. Vale a pena, em especial os colegas de São Paulo e região metropolitana, que vão estar mais próximos ao local do evento. Gente, nós somos muitos mais do que a gente imagina. Eu queria aproveitar, eu sei que não está no rádio, eu sei que a gente está certa formalidade, mas saudar o colega jornalista Eduardo Vasco, que está fazendo um aporte solidário, está fazendo assessoria de imprensa do Congresso de forma solidária para apoiar a causa. Em nome dele, eu saúdo todo mundo que está nesse esforço coletivo aqui. E vou insistir aqui que o Alan nossa produção está nos colocando algo correto, né? Gente, vamos dar o like para hoje a gente chegar a um número histórico de visitas e de curtidas nesse programa. Passo para a Júlia de novo, vamos ver se vai dar. Oi, gente. Obrigada, Bruno. Agora de volta, desculpem aí o problema com a internet, vamos dar sequência no programa. Então, a notícia da vez é solidariedade a Breno Altman frente aos covardes. Declaração oficial da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. A gente vai acompanhar agora a íntegra do documento da FEPAL a esse respeito. Abre aspas. O jornalista Breno Altman, que serviu a raça humana demonstrando que de fato é e sempre foi o sionismo, de plano genocidário para a Palestina, desde seu nascedouro, quase 130 anos atrás, a aliado dos nazistas e perpetrador da primeira solução final televisionada da história. O segmento do genocídio palestino em Gaza acaba de ser condenado por decisão do juiz Fabrício Reale Zia a 3 meses de prisão em regime aberto. O crime: designar 2 sionistas de covardes por não aceitarem debater com ele sobre, vejam só, o sionismo. Não os acusou de genocidas, nem mesmo de incitadores ou apoiadores do genocídio, apenas de covardes. Aliás, algo natural e próprio de todo sionista quando não armado frente a uma criança palestina desarmada. Também os acusou de desqualificados, o que de fato são, salvo se qualifique a defesa do extermínio de outro povo e do regime que o executa. Os ofendidos que buscaram socorro no judiciário são André Lajet, que preside a organização lobista pró-Israel Stand With Us, e se jacta de ter servido às forças de ocupação israelenses que há 77 anos promovem o extermínio do povo palestino. Além dele, Alexandre Schwartzman, apresentado como economista e que passa por comentarista no jornal da TV Cultura, bancada a partir da qual, em defesa do genocídio na Palestina, referiu seu presidente da FEPAL, Walid Rabah, quando ouvido pelo jornalismo da emissora acerca do tema, como, aspas, o cara da FEPAL. E seguimos com a leitura da nota. Como se vê, 2 notórios defensores de Israel e de seus crimes de lesa humanidade na Palestina cometidos, frisa-se, do rio ao mar,
conforme incontáveis relatórios da ONU e das mais prestigiadas ONGs internacionais de direitos humanos, indo de apartheid, supremacismo judaico, a colonialismo, de estupro como uma arma de guerra a genocídio e limpeza étnica, apurada agora pela Corte Internacional de Justiça, a pedido da África do Sul, apoiada pelo Brasil e incontáveis outros países. O que assusta os defensores de Israel, até meses atrás intocáveis e figuras usuais em rodas elegantes, é que suas verdadeiras faces agora aparecem translúcidas, sem máscaras de povo eleito. A única democracia do Oriente Médio, o exército mais moral do mundo, e outros mitos que sustentam o colonialismo supremacista ocidental. Suas faces foram substituídas pelas das crianças palestinas, dilaceradas por Israel no maior extermínio de crianças da história. Israel exterminou 9.460 crianças palestinas por milhão, isto é, 3,36 vezes a matança infantil no período hitleriano, que foi de 2,813 por milhão, em toda a Europa em 6 anos. Breno Altman incomodou os sionistas ao colocar o dedo na ferida. O problema é exatamente o sionismo, não apenas Israel ou sua demografia judaica, importada pelo projeto colonial e genocidário de substituição da população palestina originária e fanatizada neste mister. Mais do que isso, Altman demonstrou que é justamente o sionismo que joga a parcela dos professantes do judaísmo nessa armadilha e os captura para o plano de extermínio análogo ao nazista. Fecha aspas. Júlia? Obrigada, André. Agora a gente chama o Bruno para conversar aqui com a gente, porque parece que esse tema vai e vem, né? A novidade é o fato de que Breno Altman é um brasileiro de ascendência judaica e assumidamente anti-sionista, e que a FEPAL está realmente tomando a frente na luta brasileira contra o sionismo. Então, Bruno, poderia repetir para a gente mais uma vez, por favor, a diferença entre antissemitismo e antisionismo? Vamos lá, posso sim. Antissemitismo é uma perseguição criada no mundo europeu para aqueles que supostamente teriam origem semita. Depois se descobriu que não tem. O mito das origens étnico-culturais, semitas, somos nós, árabes, tem origem árabe paterna. E não quem vem da Polônia, da Alemanha, da Ucrânia, da Rússia, ou de qualquer país da Europa do Leste ou da Europa Central, como é a maioria da formação original do sionismo. Ocorre que o Estado de Israel, o Estado sionista, ele se mescla com a ideia de defesa contra o antissemitismo, porque se jacta de ser a grande defesa dos povos judeus do planeta, que é outra mentira, porque a única função de judeus não europeus para o Estado de Israel é aumentar a demografia, aumentar a população. Tanto é que lá tem uma pirâmide étnico-racial. No piso da pirâmide estão etíopes, depois estão Mizrahim, judeus de origem árabe, depois Sefradita, da Península Ibérica e do Marrocos, árabes também. Depois os Askenazi do leste europeu, que chegaram no período pós-soviético. E depois o Askenazi fundador, que tem relação com os capitais ocidentais. É horroroso isso, né? Horrível. E eu queria citar aqui o Breno Altman para fechar. Vamos lá, Altman, na obra Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, fez acessível aos leigos a compreensão do que é o sionismo. Ele não é o, aspas, nacionalismo judaico para, aspas, autodeterminação do também, aspas, povo judeu, mas é uma ideologia racista e colonial, que usa o sofrimento dos eurojudeus que pereceram nos campos de concentração, como familiares do próprio Altman, que apoia a causa palestina, os avós de Cláudia Sheinbaum, presidente do México, que apoia a causa palestina, e outros tantos, para justificar a solução final que os sionistas aplicam ao povo palestino. Na obra de Altman, como nos debates em seus lançamentos, Breno prova que os sionistas se aliaram ao nazismo de 33 a 39, acordo Avará, que uniu a Federação Sionista da Alemanha, o Banco Anglo-Palestina, mera fachada para o Fundo Nacional Judeu de Capital dos Estados Unidos, que financiava
a colonização invasora da Palestina e as autoridades econômicas da Alemanha nazista, dessa forma, obtinham a imigração de alemães judeus, os judeus alemães, para a Palestina, ainda no mandato britânico. E aí vai embora, e aí segue o baile. Eu gostaria realmente de... Vou encerrar por aqui. Respeito máximo tanto ao Bruno Altman como a dezenas e dezenas de pessoas que a gente conhece que têm ascendência judaica e não são sionistas. São tão aliados nossos como qualquer mujahid da resistência palestina. Máximo respeito para esse pessoal. Com certeza, Bruno. Obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo e já voltamos. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Voltamos com o segundo bloco do Oriente Médio em Revista, e lembrando quem nos acompanha de curtir e compartilhar o programa nas suas redes sociais, deixar também o like aqui no vídeo, e quem quiser e puder colaborar com o programa, nosso Pix aparece aí na tela. Nesse segundo bloco, a gente vai acompanhar o desenrolar da Guerra dos Cruzados no oeste da Ásia, a tentativa contínua de genocídio cometido pelo Estado colonial sionista contra o povo palestino e a estratégia de médio e longo prazo do eixo da resistência para libertar a região dos invasores eurocêntricos. E a notícia agora é o que está por trás da mega ofensiva de Israel na Cisjordânia. O escritório da ONU afirma que a recente operação militar israelense em 4 cidades palestinas está sendo conduzida de uma forma que viola o direito internacional. A fonte é BBC News Internacional. Pelo menos 4 cidades palestinas são alvo de uma mega ofensiva de Israel na Cisjordânia ocupada. 20 palestinos foram mortos, segundo autoridades de saúde palestinas e militares israelenses. As forças de defesa de Israel afirmam que os mortos eram, aspas, terroristas armados. A operação de Israel acontece simultaneamente em pelo menos 4 cidades: Jenin, Tulkarem, Nablus e Tubas, que cobrem grande parte do norte da Cisjordânia. Acredita-se que esta seja a primeira vez que várias cidades palestinas são alvo de incursões militares simultâneas de Israel desde a Segunda Intifada, a revolta palestina que ocorreu entre os anos de 2000 e 2005. Para Paul Adams, jornalista de diplomacia da BBC News, a ofensiva atual é o mais recente sinal de que Israel teme que a área esteja fora de controle. As forças de defesa de Israel já enfrentavam, antes mesmo da guerra em Gaza eclodir, em outubro passado, uma nova geração de grupos armados na Cisjordânia, especialmente em Jenin. Mas agora, uma nova frente de batalha se abriu em vários campos de refugiados, na parte norte da Cisjordânia, incluindo aqueles atacados na última quarta-feira, 28 de agosto. Até agora, os militares israelenses mantinham, em parte, o controle da situação, segundo o jornalista de diplomacia da BBC. Mas as táticas mais agressivas das forças de defesa de Israel, incluindo ataques aéreos, ataques altamente destrutivos a campos de refugiados e um número crescente de mortes de civis, ameaçam transformar os grupos armados em heróis locais, com cada vez mais jovens palestinos dispostos a se mobilizar. Com as últimas medidas do governo israelense para criar novos assentamentos judeus em toda a Cisjordânia e as ações cada vez mais violentas de alguns colonos, o resultado é uma atmosfera cada vez mais inflamada. Bruno, o Estado sionista está realmente tentando a anexação total da Cisjordânia enquanto promove o genocídio em Gaza. E realmente é isso que está acontecendo, de fato? É sim. E eles não têm o que fazer, porque tem que expulsar mais de 2 milhões de pessoas, tentando supostamente comprar terreno na Jordânia, do lado vizinho.
para expulsar a população originária e colocar lá uma população de origem palestina ainda maior. Eu falei isso, tive a chance de falar isso ao vivo na TV do Irã no dia 30, na real em 2 ocasiões, no final de semana último, e o comentário de vários colegas muito experientes, né, de redações em Teherã era esse. As Forças Armadas sionistas estão morrendo de medo de que se organize uma linha logística que consiga abastecer a Cisjordânia. Porque agora dá. Por que agora dá? Porque agora existe a unidade palestina. As 14 forças político-militares da Palestina estão unificadas. Estão unificadas no esforço de guerra de libertação. Então as linhas logísticas podem ser mais racionalizadas. Por isso a ofensiva contra a Cisjordânia. E também li um outro informe muito sério, que hoje pelo menos 40% dos profissionais militares ou dos militares servindo nas forças coloniais do Estado sionista sequer são de fé judaica. Ou no máximo tem um bisavô ou uma bisavó que era de fé judaica. Cada vez mais a presença de soldados transnacionais e internacionais e que pouco ou nada tem a ver sequer com o mito de fundação do sionismo original. Isso é muito importante, porque tira a vontade de lutar daqueles que estão lá apenas para conseguir um passaporte ou, quiçá, fazendo daquilo um meio de vida como mercenários que são. É isso. Obrigada, Bruno. E a notícia agora é retaliação do Hezbollah. Foguetes, poder de fogo esmagador e drones. A fonte é o Al-Mayadin. Através da Operação Arbaem, o Hezbollah cumpriu meticulosamente a promessa de responder à agressão israelita no subúrbio sul de Beirute, restabelecendo as regras de combate e evitando uma guerra total. Ain Shemer, o alvo prioritário. A base de Ain Shemer constitui uma base de mísseis de defesa aérea com múltiplas camadas, conforme revelado por um cartão de identificação divulgado pela Unidade de Comunicação Social Militar do Hezbollah. A base é equipada com sistemas antiaéreos e com uma plataforma do Domo de Ferro. Também abriga o quartel-general da Brigada Territorial Menashe e conta com um aeroporto designado para teste de drones. Está localizada a leste da cidade de Al-Qudaira, na Galiléia ocupada, a 72 quilômetros do Líbano. 11 alvos já foram atingidos com sucesso pela resistência, nesta primeira fase de retaliação. Bom, Bruno, na Cisjordânia, o Estado sionista já assassinou mais de 670 palestinos desde 7 de outubro do ano passado. O alto comando colonial já afirmou que o que existe nos territórios ocupados de 1967 é a tentativa de uma linha logística do eixo da resistência. Ao que parece, a resposta inicial do Hezbollah é uma etapa de luta de longo prazo, ao contrário do que nos é transmitido pelos meios de comunicação pró-Ocidente, pró-Israel. Seria por aí essa análise? É sim, André. Isso é outro comentário muito frequente nas mídias do oeste da Ásia, do mundo árabe, do mundo islâmico que a gente acompanha e participa. Existe uma resposta programada que tem uma escala. Fase 1, 2, 3, 4, vai até a fase 10, por parte do Hezbollah. Existe um cerco naval, começa pelo porto de Eilat, com a marinha do Iêmen, e a tendência é chegar no porto de Haifa, que fica no Mediterrâneo. O Irã vai responder quando e bem entender. Mas a resposta do Irã, a pessoa não entende. Não é um ataque direto, como foi aquele de 12 horas de ataque de drones e mísseis. A resposta do Irã é o esforço econômico para manter as linhas logísticas do eixo da resistência. Não precisa fazer mais nada. Quem vai libertar a Palestina são as forças palestinas. Quem vai libertar o Líbano é a resistência libanesa. Quem vai garantir a República Árabe da Síria é a luta dos 12 das Sírias. Agora, tem de ter apoio. O inimigo recebe 50 mil toneladas de armamento desde outubro do ano passado. Já recebeu mais de 55 bilhões de dólares de ajuda a fundo perdido. Então, tu tem de ter apoio. A grande resposta do Irã é garantir a linha logística do eixo da resistência. É isso, Bruno. E 50 mil toneladas de armas dos Estados Unidos chegam, são enviadas para o Estado sionista. A fonte é a Hispan TV. Por meio de 500 aviões de transporte e 107 navios,
os Estados Unidos enviaram mais de 50 mil toneladas de armas e equipamento militar para apoiar o genocídio que o regime israelense leva a cabo desde aí 7 de outubro contra o povo palestino na faixa de Gaza. Em mais de 10 meses, essa colaboração obscura de Washington com Tel Aviv custou a vida a mais de 40.500 palestinos. Ataques que também deixaram quase 94 mil feridos, além de um deslocamento interno forçado pelo gabinete sionista. Estima-se que apenas 11% do enclave costeiro ainda permita o abrigo dos habitantes de Gaza, mas as contínuas evacuações afetaram o trabalho que a própria ONU realiza em apoio aos deslocados, uma vez que os seus próprios membros tiveram que se deslocar para outras áreas para a própria segurança. Os carregamentos provenientes dos Estados Unidos contêm veículos blindados, munições, equipamentos de proteção individual e equipamentos médicos. Porém, todo esse arsenal não está em consonância com as ações do Exército, que não atingiu os objetivos traçados pelo primeiro-ministro genocida e sionista. Bruno, pela notícia acima, podemos observar que o esforço de guerra do Estado sionista para matar mulheres e crianças é financiado, de fato, pelos Estados Unidos? É isso mesmo? É isso. Sem o dinheiro que vem dos Estados Unidos, não teria ocupação da Palestina. Ponto. Sem o acordo do Partido Democrata, envergonhado, hipócrita, ou do Partido Republicano, assumido altivo e orgulhoso do genocídio, não teria genocídio na Palestina e nem Palestina ocupada. André, Júlia, eles chegaram a construir um porto em Gaza, alegando que era para chegar medicamento e alimento. E com esse porto houve um desembarque de comandos na tentativa de resgatar 4 reféns. Para resgatar 4 reféns, mataram mais de 200 pessoas, incluindo 4 reféns. Depois o porto foi destruído. É impressionante, assim, vamos botar. O esforço de guerra nesse 1 ano para destruir Gaza é desproporcional até em relação à guerra do Vietnã. E ainda assim, não conseguem destruir os túneis por onde operam não só o Hamas, mas a Jihad Islâmica, a Frente Democrática, a Frente Popular e o braço militar da Fatah. Enquanto tiver túnel, vai ter guerra. E quando não tiver, vai construir de novo. Isso não vai parar. Ou os Estados Unidos cessa esse financiamento, ou a única saída para Tel Aviv é acabar com o sionismo pela sua revolta interna, como já está ocorrendo. É esperar o que vai acontecer primeiro. Obrigada, Bruno. A gente vai agora para um rápido intervalo e já voltamos. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. E lembrando quem nos acompanha de curtir e compartilhar o programa nas suas redes sociais, também deixar o like aqui no vídeo dessa transmissão e quem puder apoiar o programa com o Pix que aparece aí na tela. Bom, nesse terceiro bloco a gente vai para as editorias Cultura, Economia e Esporte e vamos começar então pela seção cultural. Oi, gente, a trilha travou. Então, com o programa... Vamos seguir aqui, né? Então, a notícia que abre essa sessão de cultura é a Batalha de Argel, filme obrigatório e formativo. Na nossa sessão cultural, a gente vai apresentar um clássico do cinema neorrealista com direção de Grilo Pontecorvo e apoio da Frente de Libertação Nacional da Argélia. Produzido em 1966, é parte da filmografia obrigatória de quem se interessa pela libertação da Palestina e a luta contra as invasões europeias no mundo árabe e islâmico. A Batalha de Argel descreve eventos decisivos da guerra pela independência da Argélia.
marco do processo histórico de libertação das colônias europeias na África. A ação concentra-se entre os anos de 1954 e 1957, mostrando como agiam os dois lados do conflito. Enquanto o exército francês recorria à política de eliminação e à tortura, a Frente de Libertação Nacional desenvolvia técnicas não convencionais de combate, baseadas na guerrilha. Neste filme de imensa atualidade, o mestre italiano Gillo Pontecorvo mudou a história do cinema político, ao construir uma narrativa de tirar o fôlego, em que mistura técnicas de documentário e de ficção. Vamos assistir o trailer do filme com legendas em inglês e português. Roda aí, Bruno. Roda aí, Alain. Nous sommes arrivés à la moyenne de 4,2 attentats par jour. Oui, il faut distinguer les attaques individuelles et les attentats à la bombe. Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire. يصعب للشعب باش يبدا ثورة ويصعب له بزاف باش يوصلها ويصعب له أكثر وأكثر باش ينتصر. La France doit-elle rester en Algérie? Si vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires. Vou dar sequência aqui. Nossa, eu podia comentar tanto sobre esse filme. Acho que eu devo ter visto 50 vezes no mínimo. Mas vamos lá, eu queria dar mais dica aqui de cultura. Queria dar a dica do canal. A sigla em português dá outro sentido, tá? Não tem a ver. A sigla está em inglês. É Top Persian Movies, TPM. Na tradução, os melhores filmes persas. São centenas de filmes iranianos, totalmente gratuitos, na plataforma YouTube, e dentre esses uma subseção com legendas em inglês, que agora vou mostrar o print de tela. A gente não tem legenda em português, só tem em inglês, mas já é um avanço, tá? O canal possui uma ampla variedade de títulos iranianos, lançamentos até clássicos atuais. Tem gênero também, tá? Drama, comédia, romance, ação e um subgênero, filme de guerra, narrando a sagrada resistência da estúpida guerra do Iraque contra o Irã. Vou repetir, tá? São vídeos totalmente licenciados e estão disponíveis para acesso e reprodução de forma gratuita. A cada semana a gente vai trazer mais novidades culturais da região. Passo agora para a Júlia. Legal, Bruno, muito interessante. E agora a gente vai então para o nosso bloco de economia. E a notícia agora é Irã e Turcomenistão
concordaram em expandir sua cooperação em questões de energia e transportes. A fonte é a Press TV. 4 memorandos foram assinados entre o Irã e o Turcomenistão na última semana, durante visita do líder nacional do Turcomenistão, Gurbanguly Medov, a Teherã. Medov é o primeiro líder estrangeiro a visitar o Irã desde que o gabinete do presidente iraniano Massoud Pezeshkian tomou posse na quarta-feira passada, após um voto de confiança no parlamento iraniano. Pezeshkian descreveu os memorandos de entendimento assinados durante a visita de Medov como estratégicos, e ao mesmo tempo em que afirmou que um documento assinado entre as empresas estatais de gás do Irã e do Turcomenistão irão transformar o Irã num centro de transferência de gás na região. Bem, isso acontece no momento em que a Companhia Nacional de Gás Iraniana e a Turkmengaz já assinaram acordos de troca de gás do Turcomenistão para o Azerbaijão e o Iraque através do Irã. Nenhum detalhe foi divulgado sobre o memorando de cooperação de gás assinado entre Irã e Turcomenistão. No entanto, a agência de notícias Tasnim informou num relatório que o acordo poderia servir de enquadramento para futuras atividades de importação e troca de gás entre os dois países. Autoridades iranianas e turcomanas também concordaram em desenvolver uma parceria para aumentar a cooperação em transportes. A agência de notícias oficial IRNA disse que o Irã e o Turcomenistão concordaram em iniciar negociações para chegar a um acordo abrangente sobre questões de transporte, acrescentando que as conversações deverão começar no próximo mês, como parte de um comitê intergovernamental presidido pelo ministro dos Transportes do Irã. Bruno? Opa, dando sequência aqui, André, os memorandos de entendimento foram assinados na semana passada e também incluíam um acordo de irmandade entre os dois portos do Mar Cáspio de ambos países, né? Amirabad no Irã e Turkmenbashi no Turcomenistão. Esse acordo impulsiona a cooperação entre as administrações aduaneiras e também de cooperação política entre os ministérios de negócios estrangeiros de ambos os países, das chancelarias de ambos os países. Só para um comentário rapidinho, tá? As operações do Mar Cáspio, elas são fundamentais. O Mar Cáspio hoje tem grandes países produtores de petróleo. Cazaquistão, Azerbaijão, também tem uma costa russa, tem uma costa iraniana e uma costa turcomena. O Turcomenistão ele sempre entra triangulando no comércio internacional de Rússia e Irã. Ao contrário do que se imagina, ou do pouco que se imagina, do pouco que se sabe, né? Até saber pouco é um dos fatores desse jornal existir, para saber um pouco mais. O Turcomenistão ele é um grande produtor de fertilizantes e também tem uma boa base de comércio de combustíveis, tá? Incluindo diesel, mas a sua parte mais forte é em gás natural. É muito importante essa relação do chamado desenvolvimento econômico intra-asiático e intra-islâmico, na área core da Ásia, como diz o clássico da geopolítica. Eu vou aproveitar que eu estou aqui, vamos agora para o bloco de esportes, pedir para o Alan rodar a trilha, por favor. Vamos mais uma vez abordar aquilo que a União Mundial de Wrestling, ou WWE, chama de folk wrestling, ou wrestling tradicional, ou luta agarrada tradicional. A gente vai apresentar a modalidade do Bar Choke, que é muito tradicional no Irã, na província de... Só diminuir um pouquinho o áudio, Alan, tinha que fazer a apresentação primeiro, só um segundinho. Isso, tá, então se a gente está vendo o clipe de fundo, ele é tradicional no norte do Irã, no Grande Khorasan, no Azeristão, em parte do Azerbaijão. Era uma modalidade de luta antiga entre povos nômades e seminômades da região e se dá, em geral, sobre terra ou grama. Quem já praticou sobre terra e grama meio que faz ideia do que é
a dureza dessa modalidade. Tá? A gente está vendo vários campeões nacionais, tem um apelo gigantesco. Eu já vi foto, já vi vídeo com estádios para 20 mil pessoas a céu aberto, e se luta de forma semi-agarrada, porque há um colete, esse colete na origem era de pele de carneiro, e ele pode ser utilizado como área de contato, o colete e a faixa. Tá bem? A outra modalidade que a gente vai ver semana que vem é ao contrário, ela só utiliza as calças. E também ela é formadora desse volume monstruoso de atletas medalhistas que tem os países da Ásia Central e do oeste da Ásia, de maioria islâmica. Tá? Fica aqui nosso comentário também para fechar a sessão de esportes, que é o seguinte. Voltei. Perdão, gente, eu caí. A gente sabe que tem uma tradição, a gente sabe que tem os papéis posicionados, mas nesse sentido vale a pena aprender com os países medalhistas, né? O Uzbequistão foi o país islâmico melhor posicionado nas últimas Olimpíadas. Por quê? Porque estava com a delegação feminina grande. Foi o país que ganhou o pugilismo e conseguiu medalhar com homens e mulheres também no wrestling. Dada a pujança do wrestling iraniano, se abriu uma seleção feminina, tirou 21º, o Brasil foi 20º nas Olimpíadas. Qual vai ser a posição próxima? 15ª? 16ª? Então, a gente sempre elogia quem apoia o eixo da resistência, que está fazendo elogio à política do esporte do Uzbequistão, que foi a melhor posição dos países islâmicos na última Olimpíada, porque fez equipes mistas de todas as modalidades. Que sirva como uma grande sugestão, né? E o bate-hockey é muito importante para o código da região, muito mesmo, tá? Isso forma um caráter absurdo de duro. Endurance, como dizem os gringos. É isso. Esporte é hoje, deu por hoje, por aí. Obrigada, Bruno. A gente vai agora para o nosso último intervalo e na volta temos a nossa entrevista especial. Já voltamos. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. E voltamos com o quarto bloco do Oriente Médio em Revista, lembrando de pedir aí para quem nos acompanha de deixar o like aqui no vídeo, de curtir o programa nas redes sociais e também, quem puder colaborar com a gente, o nosso QR Code aparece aí na tela. E nesse último bloco, a gente tem a nossa entrevista especial, hoje com Beatriz Bício, jornalista do Cadernos do Terceiro Mundo, cientista política e professora da UFRJ. A professora Beatriz é professora associada do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite. Boa noite, um prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu vou começar, professora, a abrir aqui a nossa entrevista, trazendo um pouco de difusão científica. Então, quais seriam, segundo as suas pesquisas na universidade, quais seriam as maiores contribuições de Ibn Khaldun para a formação do período clássico árabe-islâmico? Que bom que você me pergunta, Júlia, por Ibn Khaldun, porque ele foi um dos autores que eu estudei no meu doutorado e, de fato, é uma personalidade, um sábio do século XIV, muçulmano, né, que contribuiu com algumas ideias chaves para o que seria as ciências humanas modernas, apesar de que não foi imediatamente que suas lições e sua forma de estudar, né, a história, o que hoje chamamos de ciências sociais, não foi imediato que a metodologia e a forma como ele concebia esse estudo foi
apropriado por outros seguidores posteriormente, né? Mas digamos que o principal a dizer de um muçulmano devoto, como ele era do século XIV, é que ele rompe com o discurso teológico nas ciências, no que hoje nós chamamos nas ciências sociais, e especificamente na história, que ele se propõe a ser um inovador na forma como se concebe, como se escreve a história. Porque essa visão de que Deus, de alguma forma, determina o destino, né, da humanidade, ele diz, não, isso não é assim. Deus, claro, ele era um devoto muçulmano, Deus está presente nas nossas vidas individuais, mas no que é a sociedade humana, o devir da sociedade humana, ele se deve às próprias ações humanas, né? Então, isso que, enfim, hoje não nos parece algo tão importante, pensado no contexto do seu momento histórico, foi extremamente relevante, porque ele vai estudar as grandes causas do devir histórico, das transformações históricas da sociedade humana, a partir de um estudo na essência do poder. A grande locomotiva que ele entende, grande motor da transformação histórica para Ibn Khaldun é a luta pelo poder, né? E isso, evidentemente, ele separa totalmente daquela ideia de um destino a priorístico, né, determinado por Deus. Além disso, que eu acho que talvez seja o mais interessante para salientar, ele tem outras questões extremamente importantes, porque para estudar o devir histórico, ele primeiro diz que tem que se aprisionar, apreender a essência da própria sociedade humana. O que é a sociedade humana? Por que o ser humano vive em sociedade? Então, ele faz toda uma análise, né, onde vai, de alguma forma, trazer reminiscências dos gregos, de Aristóteles, né, o ser humano como ser social, e ele vai estudar a sociedade humana como um grande equilíbrio entre um polo rural, que ele chama, e um polo urbano, e como as transformações urbano-rurais vão determinar evoluções e transformações da sociedade. Enfim, é uma obra volumosa, complexa, bela, né? Que é impossível de trazer assim, a essência dela em poucos minutos, mas talvez o que eu trouxe, um pequeno, né, a ponta do iceberg dessa obra maravilhosa que ele nos brinda, possa nos mostrar a importância de Ibn Khaldun como um grande, né, humanista, inclusive, como um grande pensador que transcende as fronteiras da civilização muçulmana e começa, inclusive, aqui no Brasil, a suscitar muito interesse. No Ocidente, em geral, e o que interessa mais diretamente a nós aqui no Brasil. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Pessoal, vamos dar uma curtida aí nesse programa, nessa edição de hoje, também compartilhar, vamos dar aquele like aí. A gente pode aumentar essa quantidade aí de curtidas. Bem, professor, ainda queríamos aprofundar um tema que já abordamos com um colega da senhora, o professor Jamil Iskandar. Na Sim. formação do pensamento científico contemporâneo, quais seriam os aportes do período árabe-islâmico clássico para o desenvolvimento da ciência aplicada, mas também em termos epistemológicos? Por favor. Bom, importantíssimos aportes. A primeira e mais importante questão, que tem a ver também com a resposta anterior da forma como Ibn Khaldun trabalhou a sua obra, é o valor que se deu durante todo o período clássico do Islã à razão, a capacidade do ser humano de raciocinar, de pensar, de criar, né? De criar a partir de quê? A partir do conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da realidade, né? Na civilização muçulmana, no Islã, há um aspecto bastante interessante que é que o ser humano deve procurar entender
a sociedade humana e melhorar a sociedade humana, torná-la mais justa, porque essa seria uma forma de se mostrar como um bom muçulmano, de agradar os desígnios de Deus para o ser humano. E esse impulso, portanto, de aperfeiçoar a sociedade humana exige, naturalmente, um conhecimento do que seja a sociedade humana, onde ela não está funcionando bem, como melhorá-la, né? E aí a razão, a capacidade de conhecer, de pesquisar, né, é fundamental. E se dá, no período clássico, um trabalho de 2 séculos de traduções, impulsionado desde Bagdá, na Casa da Sabedoria, pelos próprios califas, entre os séculos IX, século X, XI, onde vão se vertendo ao árabe obras que vêm desde a Índia, em sânscrito, da Etiópia em copta, dos gregos, dos romanos, enfim, tudo que havia de civilização, em persa, em pahlavi, o grande império que dominava essas regiões, mandam os califas trazer manuscritos, vertê-los para o árabe, e isso vai suscitar uma explosão de criatividade, de conhecimento, baseada nessa questão essencial, central, de necessidade de conhecer a sociedade humana. Eu acho que esse é um grande aporte, a parte de todos os conhecimentos que florescem, desde a matemática, a medicina, botânica, física, inclusive filosofia. Muito do que vem a ser a renascença, né, europeia, tem a ver, está alicerçada nos conhecimentos que vão chegar à Europa através dos árabes, né? Nossa, professora, a gente infelizmente tem pouco tempo. Eu vi que, en passant, a senhora comentou sobre as obras em copta. Um próximo momento era muito bom falar sobre isso, né? Muito, muito importante, né? As obras em copta da Etiópia, Númi, do que seria hoje o norte do Sudão, muito interessante isso. Vamos lá, eu queria fazer uma última pergunta, considerando que a senhora também é jornalista e fez muitas coberturas no mundo árabe e no mundo islâmico, né? A senhora cobria especificamente aquilo que era chamado Terceiro Mundo no século XX, né? Eu queria, se a senhora pudesse recuperar alguns episódios, passagens mais relevantes daquilo que foi a sua cobertura no terreno, com os pés no chão, no mundo árabe e na transição dos últimos anos do século XX também, por favor. Sim, as coberturas no mundo árabe foram durante 2 décadas, pelo menos, e eu diria que, em função do que hoje estamos vivenciando, né, da tragédia do povo palestino, do genocídio do povo palestino, se você me pede para citar alguns exemplos, eu diria que foram as coberturas que fiz justamente com a causa palestina, né? Desde a cobertura no Líbano, quando ainda a sede da Organização da Libertação da Palestina estava em Beirute, antes da invasão israelense de 1982, eu estava casualmente, né? Estava em Beirute em 82, já era uma terceira viagem que eu fazia à região e a cobertura da região. Estive no sul do Líbano, praticamente na fronteira do Rio Litani, que era a fronteira real, porque naquele momento Israel ocupava o sul do Líbano, 20 anos ocupou, né? Somente muito depois desse momento é que uma conjunção de forças progressistas libanesas, palestinas, né? Onde o Hezbollah desempenha um papel importante, que transporta para o que hoje é um partido político com representação parlamentar, etc. E essas coberturas me permitiram, por um lado, entender, né, que o tema palestino é um tema em que toda a sociedade humana tem algum nível de responsabilidade, porque essa partilha foi uma decisão das Nações Unidas, né? Eu acredito, muitas vezes tenho me perguntado se isso acontecesse hoje, se tivesse hoje uma instância internacional que definir como dar uma solução ao problema do antissemitismo, da perseguição a uma população, no caso judaica, se a melhor solução
seria essa. Não tenho uma resposta, evidentemente, mas eu acredito que, à luz do que está acontecendo na Europa, com o surgimento com tanta força da extrema-direita, na verdade, não se fez o dever de casa, né? de reeducar, de repensar a necessidade de considerar a todos os seres humanos iguais, de respeitar todas as religiões, todas as visões de mundo, os direitos de todos, de ter suas estruturas, né? Creio que hoje em dia haveria uma outra compreensão. Mas, enfim, é um fato, aconteceu assim, o drama continua, e eu tenho um compromisso como ser humano, né, para além de ser jornalista ou acadêmica, de trazer, né, à tona, dividir com os estudantes, dividir com a opinião pública, sempre que eu posso, as origens, né, desse problema, e a partir das origens do contexto histórico do surgimento do problema que hoje vivenciamos, pensar em soluções, né? A cobertura da questão palestina, eu acredito que me fez também ser o ser humano que eu sou hoje, me ensinou o valor do amor à pátria, do amor à terra, né? Do anseio de liberdade, né? E de respeito, né? E da coerência, né? Da coerência entre um discurso e uma prática. Enfim, eu teria muito para dizer, porque eu acho que hoje em dia é fundamental compreender por que se chegou à situação atual, por que Israel hoje está governado pela extrema-direita, por uma extrema-direita radical, que não está contribuindo em nada para o futuro do próprio povo judaico, né? Enfim, estamos diante de uma tragédia. Eu acho que não estou exatamente respondendo o que você me disse, mas eu diria que se tivesse que escolher para trazer para vocês, das coberturas que eu fiz no mundo árabe, que foram muitas e ao longo de muitos anos, aquela que mais me tocou, que mais me ensinou e que mais me dói até os dias de hoje é realmente o drama palestino. Obrigada, professora. Obrigado, professor. Na edição de hoje, a gente conversou com a professora da UFRJ, cientista política e jornalista Beatriz Bício. Muito obrigada, professora, pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer recebê-la. Obrigada. Boa noite a todos. Bom programa. Obrigada. E agora, antes do encerramento, a gente volta com o Bruno e as últimas notícias do Oriente Médio. Vamos lá, Júlia, passo a passo, né? Então, a primeira notícia é que está cada vez mais complicado acessar alguns sites de notícias iranianos. Eu sempre consulto a agência de notícias Farsa, Fars News, em inglês, e não está abrindo, não. Nem o Firefox, nem o Google Chrome, nem os navegadores mais potentes estão abrindo. Essa é a primeira notícia, né? O bloqueio do firewall pró-sionista está pegando duro aqui. A outra é que continua a ofensiva. Nesta terça-feira, a artilharia da resistência libanesa comandada pelo Hezbollah atingiu mais 4 bases militares sionistas. Segundo a mídia local, a mídia da Palestina ocupada em 48, o vulgo Israel, as bases tinham como função prioritária, eram bases de inteligência e de espionagem. Tá bem? A artilharia terra-terra do Hezbollah operou, mais uma vez, de maneira precisa e atingiu 4 bases de espionagem do invasor colonial europeu. Estamos no dia 333 do genocídio, vai completar um ano daqui a pouco. Nessa terça-feira, financiado pelos Estados Unidos, ataques aéreos da Força, aspas, de Defesa, vulgo Israel, matou duas dúzias, em torno de 25 pessoas de Gaza, a maioria mulheres e crianças, de novo. Então, o genocídio continua, enquanto Netanyahu sabota o processo de paz. Tem mais, tá? A ofensiva ela é simultânea, como a gente deu aqui,
e especialistas da ONU estão alertando que a ideia é a anexação total da Cisjordânia, como a gente já comentou, e a maior preocupação hoje de Tel Aviv é evitar uma insurreição popular palestina na Cisjordânia. Eu diria que a gente está a caminho de uma terceira intifada, mas dessa vez com linhas logísticas de maior nível, de maior capacidade de confronto e de resistência. A agência Tasnim, boa notícia aqui, tá? Acabou a farra do Mossad na Turquia. O MIT, que é o Serviço de Inteligência Turco, prendeu um operador do Mossad com passaporte do Kosovo, que era o financiador das redes ilegais do Mossad na Turquia. O camarada foi preso hoje, tá? Liridon Rexhepi, cidadão do Kosovo, que ficava na antiga Iugoslávia, foi identificado pelo MIT, detido pelo TEM, que é o Departamento de Contra-Terrorismo da Turquia. Não, foi dia 30. Foi hoje, não, foi dia 30. E que ele entrou na Turquia no dia 25. Segundo autoridades turcas, pelo menos isso a Turquia faz, né? Prende espião, né? Romper com Israel não rompeu ainda. Ele foi para pagar. Ele foi ser o pagador das redes de espionagem em Ankara e em Istambul. Mais um que dançou. Parabéns ao MIT, pegou mais um espião sionista no seu território. E aí, por fim, tem a negativa, André e Júlia. Catar, Arábia Saudita e Egito estão negando, de forma contumaz, que é mentira a alegação de Netanyahu, que o controle da fronteira entre Gaza e o Egito estaria sendo um corredor de passagem para o armamento do Hamas. Eu diria o seguinte, quem dera que Netanyahu estivesse correto, porque as forças de resistência recebem suas linhas logísticas, apesar do governo do general Sisi. Eu tenho certeza que existem militares egípcios nacionalistas, árabes, que estão defendendo as forças palestinas em Gaza, mas do alto comando do Egito que vem a dólar, ordem absurda, e um anseio cada vez maior de pegar os recursos que chegam dos Estados Unidos para fazer enriquecimento próprio. É uma vergonha. Esse exército egípcio não é o exército de Gamal Abdel Nasser, não é o exército de Nasser, é o exército de Saddam, direto do inferno, financiado pelos Estados Unidos. É isso, resumo do dia, ou dos últimos 3 ou 4 dias foi esse, devolvo para a bancada para o encerramento. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, Bruno. Essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos você em nosso próximo episódio aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar seu like aqui no vídeo desta transmissão, ainda dá tempo. E a quem quiser colaborar com o programa, o nosso Pix. Dá aquela força aí para a gente que está na tela. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Até lá e até a próxima edição. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.